Programa Educação em Debate de volta pela Boa Vontade TV, hoje conversando sobre a obesidade infantil. Para enriquecer o nosso debate, contamos com a sua participação. Ligue 0310 07 940 ou, se preferir, mande um e-mail para educação@boavontade.com. Recebemos em nossos estúdios a professora Sueli Perioto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, integrantes da proposta pedagógica criada pelo educador Paiva Neto, aplicada nas escolas e nas ações socioeducativas da Legião da Boa Vontade. Seja bem-vinda, professora Sueli, Deus está presente. Viva Jesus, obrigada, é um prazer estar aqui. Professora Sueli, como as escolas da LBV trabalham a prevenção à obesidade infantil? Com bastante atenção, com uma equipe multidisciplinar que fica atenta, de fato, a cada situação, a cada comportamento, a cada índice de massa corpórea que chega até nós, ou por resultados que nós mesmos levantamos, ou em alguns programas socioeducativos em que a criança entra e já se sabe que existe ali uma situação de obesidade ou até mesmo de baixo peso. Mas concentrando na obesidade, há todo um cuidado a ser tomado. Geralmente essa criança, ela vem já de um encaminhamento médico ou a própria Legião da Boa Vontade a encaminha para que ela possa então ter ali um atendimento mais pormenorizado. Isso é feito através de dietas específicas, sempre um cuidado com essa autoestima da criança, para que ela não se sinta diferente das outras. Nisso, a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, criadas pelo educador Paiva Neto, elas nos dão uma grande alavanca no sentido de pensarmos sempre nesse interior da criança ou do jovem que passem por um problema de obesidade. Então, nós vamos pensar muito em cuidar deste espírito eterno, de aconchegarmos, de termos ali sempre a atenção voltada para situações que possam ser prejudiciais para a vida da criança ou do jovem, caso ele se sinta à margem dos outros, caso ele se sinta diferente, menos bonito, enfim, por toda essa questão, né, que nós sabemos do protótipo, sempre se mostra um corpo bonito, que é o magro. Então nós procuramos passar para essa criança e para esse jovem que o corpo saudável é um corpo que não está obeso. Então quais são os cuidados? Nós vamos enfrentar com você, nós vamos sentar juntos, vamos cuidar da sua dieta, vamos ver esses caminhos. E nisso também a gente observa o aconchegar dos próprios colegas, né? Nós temos nas escolas LBV um ambiente bastante fraterno, onde essa solidariedade no convívio é bastante acentuada, o que ajuda muito ao tratamento da criança obesa. Professora Sueli, e a atuação do professor junto a esses alunos, junto a essas crianças, é de fundamental importância até no lidar e no levantar ali a autoestima, a moral dessa criança. Nesse aspecto, como deve ser a atuação do professor para que essa criança sinta-se acolhida? É bem importante nós pensarmos que o ambiente da sala de aula ele é muito propício para discussões diversificadas. E toda vez que o professor percebe que uma criança está mais quieta porque ela se sente diferente, ou ela está mais agitada porque ela se sente diferente, às vezes ela pode tornar-se um pouco mais agressiva, esse olhar dele é muito importante porque ele vai passando para os outros profissionais a necessidade de um cuidar mais de perto. Então, muitos casos precisam ser acompanhados com um profissional da psicologia, muitas crianças precisam ter esse suporte. Mas na sala de aula, muito bom é que os professores não trabalham com o obeso, eles trabalham com todos os alunos, trazendo sempre matérias e discussões acerca da boa alimentação. Então já não adianta a gente falar o que vai causar, a gente vai começar a falar o que é bom para a saúde de todo mundo. Isso é interessante porque o próprio aluno ele faz a sua pesquisa. Por exemplo, o método próprio da Legião da Boa Vontade, o MAPREI, método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva, aponta esses caminhos de pesquisa em que o próprio educando sabe o que ele precisa, como é que ele pode, de uma certa forma, sair de uma situação mais delicada. Mas essa mediação do professor, de fato, é fundamental. E, professora Sueli, o exemplo é fundamental para uma boa alimentação, para uma vida saudável. E nesse aspecto é importante envolver a família e a participação da família nessa conscientização dos pequenos é essencial. É verdade, e é muito importante nós termos então uma parceria constante, inclusive da família com a escola, para que a gente não fale em linguagens diferentes, nem para que a gente não fale uma coisa, em casa aconteça outra, ou vice-versa. Nós temos dentro das escolas da LBV um programa chamado GASF,
que é um grupo de apoio à saúde da família na escola. Esse programa, então, ele chama a família para interagir, para que a criança seja assim, sempre contemplada com a mesma palavra, com a mesma argumentação nos dois aspectos. E em casa, então, é importante que os pais tomem cuidado, inclusive com o que levam para casa. A gente às vezes observa, não coma tal coisa, mas se eu compro no supermercado e levo para minha casa, eu estou de uma certa forma dizendo, olha, você não coma, mas não é tão ruim, afinal de contas eu comprei. E também como é que nós vamos fazer? Tem uma criança que é obesa, a outra está com um corpo saudável. Então você pode comer, já pensou se eu falo isso para a criança? Você não pode porque você está gordo. Você pode porque você está magro. Então, nós também conversamos com a família acerca desses cuidados para que o interior desse educando fique bastante fortalecido, para que o seu interior possa sentir-se pleno para ele superar essas situações. Tudo isso tem a ver com a espiritualidade ecumênica, porque nós estamos tomando conta dessa criança no sentido mesmo de protegê-la para que ela não fique depressiva, para que ela não fique desanimada e nem achando-se diferente das demais. Professora Sueli, vamos acompanhar então a participação da nutricionista Maria da Penha, que atua no Instituto de Educação José de Paiva Neto, na capital paulista, e trará para nós as suas contribuições. No Instituto de Educação José de Paiva Neto, nós procuramos usar os alimentos in natura, ou seja, são aqueles alimentos que são preparados aqui mesmo, tanto frutas, verduras, legumes, e para a prevenção da obesidade. Isso daí colabora bastante, então é dessa forma que nós trabalhamos aqui. É a questão da alimentação saudável que nós trabalhamos com os alunos, pouca quantidade de sal nós usamos, pouca quantidade de açúcar, pouca quantidade de gordura e evitamos as frituras, porque a fritura em demasia não é aconselhável, a quantidade grande de gordura. Então, para isso, nós temos os nossos fornos combinados, onde nós preparamos a nossa alimentação para preservarmos da melhor maneira possível os nutrientes dos alimentos. Agradecemos a nutricionista Maria da Penha Pedro por suas contribuições no nosso programa de hoje. E quando o assunto é saúde, não podemos medir esforços para fazer tudo para auxiliar o bem-estar dos nossos educandos. E Jesus, o Cristo ecumênico, divino estadista, nos traz um valioso ensinamento na passagem As Duas Estradas, que encontramos em seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No entanto, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que a encontram. Professora Sueli, essas palavras de Jesus nos auxiliam muito quando nós temos aí à frente o grande desafio que é a obesidade infantil. É verdade, e a gente sempre fala com os pais e com os próprios educadores, toda vez que nós temos que conduzir uma situação como essa, a referência de Jesus para nós ela é a maior, porque ele é mesmo um porto seguro, onde podemos depositar todas as nossas expectativas com situações, aqueles que têm filhos obesos, aqueles que têm alunos obesos sabem que não é fácil a gente trabalhar tudo isso com a criança. E é importante também até falar, olha, você está nesse momento obesa, né? Ou você está obeso. No entanto, você é uma criança que pratica tão boas ações, você tem o seu interior tão rico, tão bom, então agora nós vamos ajustar a sua saúde física, não falar o que você engordou, porque muitas vezes também são até distúrbios e geralmente também somos nós adultos que alimentamos mal o nosso filho ou a nossa criança. Então essa condução com essa espiritualidade ecumênica dará certamente um impacto positivo para a solução que nós esperamos para o problema. E o quanto é importante nós buscarmos principalmente a saúde interior. É verdade, e aí quando a gente fala em desafio dos pais, dos professores, nós lembramos do livro É Urgente Reeducar, porque é um livro que traz para todos nós as perspectivas de um crescimento espiritual que precisa estar sempre presente em todas as situações físicas e intelectuais com as quais estamos lidando no nosso cotidiano. O livro É Urgente Reeducar traz os conceitos da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, e o educador Paiva Neto nos fala muito sobre essa importância de nos reeducarmos para conseguirmos levar à frente todas as situações que passarem pelo nosso caminho.
Aproveito para fazer o convite, professora Aline, para a visita ao Instituto de Educação da LBV na capital paulista, Avenida Rude, número 700, no Bom Retiro. O telefone 3225-4500, código de acesso 11. Em Belém, para você que nos acompanha, em Belém do Pará, o Centro Educacional Jesus da LBV fica na Travessa Padre Eutíquio, número 1976, no bairro Batista Campos. E o telefone para outras informações é o 3225-0071, código de acesso 91. Professora Sueli, agradecemos a sua participação no programa de hoje. Deus está presente. Viva Jesus, foi um prazer participar. Chegamos ao final de mais um programa Educação em Debate e dedicamos ao seu coração este pensamento do educador Paiva Neto. Todas as vitórias estão decididamente ao nosso alcance pela força do nosso trabalho. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.